Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E a gente está sempre trazendo novidades para vocês. E você também que está aí na sua casa, que faz um trabalho social que transforma a vida, se você quiser realmente mostrar o que você está fazendo para contagiar os corações, é só entrar em contato conosco pelo e-mail programa trilhasocial@bol.com.br e aí nós vamos te receber aqui para que você também possa mostrar o que você está fazendo. E se você ainda não decidiu, não sabe que trabalho voluntário fazer, mas quer fazer alguma coisa, quer ajudar, quer fazer um trabalho de cidadania, é só você entrar no Face, programa Trilha Social, e lá você verá várias entrevistas de várias pessoas que têm feito a diferença aqui no nosso estado e também pelo Brasil. E você pode se inspirar numa delas. E quem sabe você também pode se engajar em uma das instituições que já passaram por aqui. Então, fica fácil. Fazer um trabalho voluntário é fazer o bem. E olha, fazer o bem faz bem para o seu coração, faz bem para o seu organismo, melhora o seu sistema imunológico. Então, até por uma questão de saúde, é bom fazer o bem. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que faz o bem na nossa cidade. Ele trabalha com música, ele é regente, mas é o maestro Luiz Martins. Luiz Martins, que bom te ter aqui no programa. Eu que agradeço, Maristela. Esse espaço é sempre incrível. Eu sempre fico muito deslumbrado com tudo isso que acontece nesse programa. E o nosso programa, ele é justamente para isso, para mostrar que todas as pessoas, em qualquer área, ela pode estar fazendo, nem que seja um pouco, mas ela pode fazer algo voluntariamente, ou seja, fazer pelo simples prazer de fazer o bem, sem olhar a quem, e deixar que as pessoas possam usufruir disso. E você sabe, você trabalha com música, você agora está fazendo um mestrado em Portugal. Eu aproveitei a sua vinda aqui para Maceió, porque você está de passagem, você não posso perder essa oportunidade, que nós aí há alguns anos você já vem fazendo trabalhos incríveis aqui em Alagoas, a gente vai falar sobre isso, e você está lá em Aveiros. E Aveiros fica a mais ou menos 9 quilômetros de praia, ou seja, ele foi para Portugal, mas procurou ficar numa cidade que também não fique tão longe do mar, para também não mudar tanto, né? Isso é verdade. A cidade de Aveiro, ela tem uma proximidade com o mar, ela fica aproximadamente 9 quilômetros, o centro da cidade fica a 9 quilômetros do mar. Mas é uma cidade que ela mantém todo esse ar de Maceió, a gente poderia dizer, nesse ar litorâneo, né? E isso, lógico, num fator de escolha, eu sempre iria optar por uma cidade que fosse próxima a essa característica de Maceió, porque aqui é minha terra natal, é onde eu nasci. E essa questão de você estar numa cidade como essa, e você foi bem acolhido nessa cidade? Você está em qual universidade fazendo o seu mestrado? Eu estou fazendo mestrado em regência coral, que lá eles chamam de direção coral. Direção coral. E na Universidade de Aveiro, que é considerada a segunda melhor universidade de Portugal. E eu fui aprovado no mês de setembro e logo em seguida eu tive que viajar para lá. Eu fui muito bem acolhido. Portugal, ele tem uma relação com o Brasil que às vezes o brasileiro ele desconhece um pouco a relação que existe entre Brasil e Portugal. Os portugueses amam o Brasil. Eles até um certo ponto eles escutam muito mais a música do Brasil do que a própria música de Portugal. E assim, é muito comum você encontrar pessoas que amam Djavan, que amam Chico Buarque e possuem uma relação muito íntima com esses compositores e com essa música brasileira. Lá você teve, porque nós temos assim alguns compositores novos em Portugal e é claro, né? Portugal é a terra do fado e o fado é tristeza, é dor de cotovelo, é sofrimento. Então, e a nossa música, ela tem uma variedade muito grande. Só o samba, por exemplo, nosso, ele balança a pessoa, ele faz com que a pessoa tenha alegria, mesmo que ela não queira se mexer, ela começa a ouvir uma batucada, daí a pouco ela já está batendo o pé, já está participando. Isso é verdade. A relação que eles têm com o fado, na verdade o fado está muito restrito a Lisboa e Coimbra, porque são as duas cidades onde eles têm um polo
é mais pontual o fado nessas cidades. O fado de Coimbra, eles dizem que o fado de Coimbra é um pouco mais alegre do que o fado de Portugal, de Lisboa. E sempre tem uma certa disputa, uma rivalidade entre o fado de Coimbra e o fado de Lisboa. Em Aveiro, você encontra uma coisa mais cosmopolita até um certo ponto, porque é uma cidade que tem muitos estrangeiros e muitos alunos de muitas partes do mundo vão para lá estudar. Então você acaba tendo um universo mais cosmopolita naquela região. E esse público que você encontrou em Portugal e dentro do trabalho que você está fazendo de regência, você até em off estava me contando que durante os trabalhos, de repente, você começou, uma das pessoas que era da Austrália, não me lembro o nome, estava cantando uma música brasileira. Na verdade eu estou cantando em um coral lá e a maestrina é da Irlanda. E para minha surpresa eles estavam cantando o Sabiá do Luiz Gonzaga, né? E assim, foi uma surpresa para mim, eles disseram, a gente canta uma música do Brasil, aí cantaram o Sabiá. Mas assim, o Sabiá estava um pouco duro, né? com um pouquinho de sotaque, né? A todo mundo do Psil, assim, né? Então, mas ao mesmo tempo você sente que, principalmente a figura de Luiz Gonzaga, ela é muito presente, né, em vários países. Eles conhecem Luiz Gonzaga, né? Olha, nós devemos muito a Luiz Gonzaga, né? Se o Nordeste hoje é conhecido, a nossa cultura nordestina é conhecida no mundo inteiro, nós devemos a ele. E também ele criou muita coisa, o baião, até a maneira de tocar, colocar o zabumba, a sanfona e o triângulo juntos, foi tudo uma intuição que ele teve de utilizar aqueles elementos daquela forma, naquela simetria, e realmente deu certo. O Luiz Gonzaga, ele tem na verdade, ele é considerado como um grande embaixador da música nordestina, né? Uma personalidade que está sendo estudado nas grandes universidades por aí, pelo mundo afora, estão estudando a música de Luiz Gonzaga, porque percebem que na música dele existe uma coisa muito regional, uma coisa muito particular do Nordeste e de uma época do Nordeste, né? Então, mas ao mesmo tempo, Luiz Gonzaga ele conseguiu transitar entre tantas coisas. Luiz Gonzaga tocou tango, né? Assim como ele tocou também samba, né? Porque inicialmente, antes dele realmente entrar para a música nordestina, ele ficava no Rio de Janeiro, onde ele tocava para as pessoas o que as pessoas pediam. Então, naquela época, né? Para ele ganhar o dinheiro dele, ele tinha que tocar o que as pessoas pediam, até o momento que ele lembrou das raízes dele. E ele faz aquilo que é uma frase do Tolstói, né? Que ele diz que se você quer ser universal, comece por pintar a sua vila, né? Então, foi isso que Luiz Gonzaga, ele começou a perceber, que o público ele estava querendo, na verdade, não estava querendo ouvir aquilo que já estava sendo tocado em todos os lugares, né? Ele estava querendo o diferencial. O músico brasileiro, ele tem isso no sangue. E ele tinha uma característica também, ele conseguia descobrir talentos, né? Ele viajava pelos interiores e ele buscava saber daquele interior se tinha algum garoto ou uma garota, alguém que tocasse sanfona, ele ia até lá para ver, e às vezes uma pessoa muito simples, uma sanfoninha de 8 baixos, aí de repente ele voltava naquela cidade, dava uma sanfona e incentivava aquela pessoa a continuar. O Luiz Gonzaga é um exemplo do que é eu chamaria de um artivismo, né? Que o artista, quando ele é um ativista social, ele busca a transformação social. Luiz Gonzaga, através da música dele, através de ações como essa, ele conseguiu, por exemplo, descobrir Dominguinhos, né? E o Dominguinhos, ele deu a Dominguinhos uma sanfona que era dele. Ele acreditou, e até nas apresentações que a gente vê de Dominguinhos, quando a gente assiste no passado, o Dominguinhos com
o Luiz Gonzaga, você vê que o Dominguinhos ele tinha um respeito tão grande por ele que ele ficava sempre atrás, ele nunca se colocou à frente. Era um respeito muito grande. E era o respeito de um homem que fazia, e ele fazia trabalhos voluntários, ele ia para as cidades, e lá nas cidades ele via também, além de ajudar aqueles que os talentos que ele descobria, ele também ajudava o circo, por exemplo, ele gostava muito de circo. E normalmente o circo de interior está tudo furado, ele trocava lona, ele ajudava. E a sua história? Como é que você entrou na música? Na verdade, assim, eu tinha tudo para não ser músico, né? Eu não sou de uma família que tem grandes poderes aquisitivos. Não sou de uma família assim que tem tradição musical, porque geralmente os músicos eles nascem assim, que o pai era músico, a mãe tocava ou cantava ou fazia alguma coisa do tipo. Já é um incentivo para a carreira. Já era um incentivo. Eu tinha um tio, algum parente assim que estava meio que ali no sangue que através disso ele acabou desenvolvendo a música. Mas no meu caso não. Eu sou um fruto do acaso. Na verdade depende da concepção do acaso, mas você não escolheu, foi uma coisa que aconteceu? Como é que... Aconteceu, mas ao mesmo tempo, o primeiro dia que eu peguei num violão, eu sabia que aquilo era uma relação que não era dali daquele momento. Era uma coisa que já vinha de algum lugar, já vinha de algum tempo. Já estava dentro de você? Já. Eu tinha certeza absoluta que eu seria músico. O primeiro dia que eu peguei no violão, eu disse, é isso que eu quero. E a partir dali eu fui me esforçando para sempre fazer o melhor pela música, né? Então passei a estudar no SESC. O SESC foi o SESC antigamente, na verdade hoje em dia também ele é um grande centro de formação, né, de músicos, né, porque tem aulas. E eu fiz aula pelo SESC com o professor Naldinho. E depois comecei a estudar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo já enveredei para o canto coral, já entrei através de Você já foi ampliando seus horizontes? Fui ampliando, porque ao mesmo tempo que eu gostava de tocar, eu gostava de cantar também, então foi nascendo. Então, através de um professor chamado Moisés Evilásio, ele tinha um coral numa escola que eu estudava, e aquilo foi uma coisa, foi desenvolvendo, fui pegando mais gosto por isso e até hoje estou aí, nessa luta. E a gente percebe, aí o seu talento foi seguindo. O SESC, ele oferece, né, aulas gratuitas também, todos os anos, né, para muitas crianças, muitos jovens que estão iniciando ou que querem aprender algum instrumento. Isso é muito interessante você ver, né? É um trabalho oferecido àqueles que não têm condição. Como é importante que existam instituições também como essa, que abram espaço. E a música, ela tem uma característica que é muito importante, a música cura, né? Sim. Na verdade, eu chego a ficar arrepiado só de ouvir isso, porque a quantidade de cantores que eu já vi entrarem no ensaio com uma síndrome sei lá, com aparência de pessoas depressivas, com uma tristeza profunda. A gente sente quando as pessoas estão assim, né? Exato. Pessoas que chegavam na sala... Eu tenho um caso de uma cantora e que ela chegou no ensaio, ela chegou toda vestida de preto, com muita olheira, e ela falou assim, olha, mestre, eu vim para cá, mas eu só vou ficar aqui uma semana, porque foi minha filha que pediu para que eu viesse, e assim, só vou ficar uma semana. E essa pessoa continuou comigo durante 10 anos, quase. Então, e a transformação dessa pessoa é algo incrível, sabe? E sobre essa transformação nós vamos continuar falando já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Eu estou esperando você aqui.